E nós exigimos a sua atenção para saber do seu direito. Toda segunda e toda quinta, doutor Vinícius Carvalho se dedica a nos trazer clareza de entendimento sobre o cotidiano, né? Eu compro, Rodrigo, mas deu zebra naquilo que eu adquiri, e aí falhou no combinado quem me vendeu, e aí, tô perdido no mato sem cachorro, né? Nem com coleira na mão. O doutor Vinícius Carvalho, ele que é formado em Direito, especializado em defesa do consumidor, deputado federal dos MIO que está tendo lá no Planalto Central, sempre se disponibiliza a participar do Balanço Geral. Já está agasalhado ou não, doutor? Está com medo do frio que nós teremos essa semana? Boa tarde. Boa tarde. Eu estava esperando uma temperatura um pouco maior. Como você está falando que na nossa região nós vamos ter 0 grau Quase, em Botucatu, não vai despencar não, pô. Ela vai cair mesmo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu estarei em Brasília. É um pouco mais mas quentinho. até para lá tá previsto, para Brasília, a Josefa, que trabalha com a gente, a Jô, ela observou, Sim. Olha, para Goiânia, que é meio que de parede e meia com o Distrito Federal, Sim. Previsão de 2 graus também. Essa massa de ar polar vai alcançar o centro-oeste brasileiro. Então, eu estou no sol também, estou lascado. Eu não gosto de frio, eu prefiro 1.000.000 de vezes mais o calor. 1h18 da tarde, nós temos a primeira pergunta a ser respondida pelo doutor, e de forma satisfatória, sem dúvida alguma. Quem apresenta é o Andrezão. E aí, André, como é que tá o Moi? Meu nome é André, eu gostaria de saber como eu faço para entrar na justiça para defender o meu direito como consumidor. É difícil, doutor? Tem que ter advogado, tem que ir no PROCON? Não é difícil. Porque parece ser uma pergunta diversa, mas a gente sabe que tem direito, mas não os meios necessários para obter um ressarcimento, Exato. uma negociação mais equilibrada. A gente não sabe, tem que ir atrás de advogado sempre? Eu vou deixar para trás isso. Nem sempre. Mas uma coisa é fato, Rodrigo. As pessoas de bem, quando elas têm que buscar os seus direitos até que entre na justiça, elas têm um certo receio, né? Uma preocupação de como fazer, onde ir. Isso é normal acontecer. E, por conta disso, muitos consumidores deixam de buscar os seus direitos porque pensam que é um bicho de 7 cabeças. Então, vamos lá. Essa pergunta do André, né, eu anotei aqui, é muito interessante. Ela precisa de advogado sempre que a ação na esfera consumerista for de 20 salários mínimos até 40 salários mínimos no juizado especial civil. Ou seja, 20 salários mínimos é a partir de... o salário mínimo está em torno de 1.200, a partir de R$24.000 até R$48.000, ela precisa, sim, da assistência de um advogado. Porém, se a ação dela, se a causa dela for até 20 salários mínimos, ela não precisa da assistência de um advogado no juizado especial civil. Se ela quiser uma ação devido ali à sua necessidade ou caso mais complexo, ela tem que ir na justiça comum, se exceder principalmente aos 40 salários mínimos. Neste caso, sempre justiça comum com uma assistência jurídica por um advogado, um especialista. Neste caso específico, se o André, a ação dele for até 20 salários mínimos, ele pode, se ele tiver aquele certificado digital que muitas pessoas têm, muitos profissionais têm, ela pode entrar no site do Juizado Especial Civil, porque a maioria dos terminais, a maioria dos tribunais de justiça, dos fóruns, já tem ali a forma digitalizada das ações. Neste caso, ela não precisa nem ir fisicamente até um juizado especial civil.
Se ela não tiver uma certificação e a ação dela necessitar de um advogado, como nós falamos, de 20 salários mínimos a 40, na Justiça Especial Civil, esse advogado certamente terá ali a sua certificação digital e fará tudo eletronicamente do seu computador, sem precisar ir até um fórum ou até o Juizado Especial Civil. Se ela necessitar de ir, é importante levar os documentos dela, comprovante de residência, CPF, RG, levar também um comprovante de endereço ou uma certificação de endereço do fornecedor do produto dela, que ela está reclamando. No caso específico, ela deve ter a nota fiscal que comprove o problema que ela está tendo com aquele fornecedor e fazer um descritivo, ela descrever numa folha de papel e apresentar diretamente lá no juizado especial. Se ela não quiser escrever o descritivo do que está acontecendo, ela pode falar isso para o funcionário do fórum ou do juizado especial, que este transcreverá tudo aquilo que ela falou. Então, neste caso, ela pode buscar essa orientação para a ação que fale a respeito do juizado especial. Então, nós temos aqui uma questão, tem aqui anotado uma questão com relação a este assunto, né? Mesmo que ela não tenha ali um contrato, se o caso dela, de um profissional que preste serviço como uma pessoa autônoma, e esta pessoa não tem ali uma nota fiscal, não teve o contrato, ela não precisa ter, propriamente dito, esse contrato, essa nota fiscal, para entrar com ação. Mas ela tem que ter, sim, meios para poder comprovar que as suas alegações são verdadeiras. Porque não basta ele entrar com uma ação, conforme diz lá o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, no seu inciso, que fala sobre a inversão do ônus da prova. Se ela acusa alguém, caso o juiz, mediante as provas que ela apresenta, perceber que é verdadeira aquela alegação dela, para que o juiz peça para a outra parte desfazer aquela acusação mediante provas. Mas se o juiz não fizer isso, quem tem que provar é quem está acusando, mesmo que tenha isso amparado no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que é a inversão do ônus da prova a favor do consumidor quando a sua alegação ao juiz parece ser verdadeira, ser certa. Então, espero que neste ponto a gente tenha conseguido dar esta orientação, porque no juizado especial civil, além das questões da relação de consumo, as questões de acidente de trânsito também podem ser recorridas no juizado especial civil. E outra coisa também, as desavenças entre vizinhos, né, pode ser também resolvida no juizado especial civil, desde que não ultrapasse ali os limites a ele incumbido pela própria legislação. Vou pôr no pau, mas você precisa ter os elementos que são suficientes para provar que prejudicado foi você e quem lhe prejudicou foi o terceiro. Mas a justiça é lenta. É lenta porque tem muita gente que também requisita os préstimos do judiciário, né, sem ter necessidade para tanto. Às vezes, se tivesse lá procurado para conversar, né, nós podemos resolver muitas dessas demandas antes de formalizarmos processos. E tudo sempre com muita clareza trazido pelo doutor Vinícius Carvalho. E ele vai trazer a resposta. Mas quem é que vem com a pergunta? Natália? Oi, meu nome é Natália e eu queria saber o seguinte, eu contratei um pedreiro autônomo para pintar o muro de casa, só que eu não gostei, não foi um serviço bom. E aí eu chamei ele de volta, só que ele quer cobrar novamente. Tá certo isso? Prestação de serviço. Aí o povo mais os pedreiros. Tudo pedreiro é ruim, não é bem por aí. É verdade. Né,
Por Não causa é, de não uma é. experiência que não foi, né, satisfatória, a gente taxar toda a categoria como, né, malemolente, né, doutor, como mulambenta. Não dá, né? Sim, porque neste caso específico, o Rodrigo, e Natália e amigos que estão nos acompanhando na programação, é muito comum a gente contratar a pessoa que vai lá fazer um terreninho, ou tem um terreninho, vai construir alguma coisa, ou fazer uma pequena reforma na sua casa, chama lá o vizinho que é pedreiro, que ele presta serviço com habitualidade. Olha só, ele presta serviço com habitualidade como pedreiro, né? Se ele é aquela pessoa que ele tem a profissão dele e de vez em quando ele presta esse serviço, então isso não é uma habitualidade. Isso não diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor. Isso já será uma relação para a esfera comum com base no Código Civil. Então tem diferença. Mesmo que não seja um ente, que seja um ente despersonalizado, como diz o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, ainda que seja despersonalizada, não tem a sua certificação de pessoa jurídica, o CNPJ de empresa, né? Tenha lá o seu contrato de MEI. Não. Se ele presta serviço com habitualidade, como, por exemplo, nós temos na calçada aquele ambulante, aquele camelô, que todo dia ele está ali. Né? Então, abriu só um parênteses aqui para entender o que é um ente despersonalizado e é alcançado pelo artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Aquele camelô que está todos os dias ali na calçada, no mesmo ponto, ele é um ente despersonalizado. Se ele não tiver a sua documentação como uma pessoa, uma microempresa, uma microempresa, né? Uma empresa individual. Ele fala, não vou abrir porque é muito caro. Ok, ele tem um registro da prefeitura para poder funcionar, mas ele é alcançado pelo Código de Defesa do Consumidor, sim, como fornecedor de produtos que ele venda, né? Ou, no caso deste pedreiro, como prestador de serviço, ainda que sem ser um ente personalizado, com personalidade jurídica. Por isso que o termo jurídico é ente despersonalizado. Então, com base no artigo 3º, Natália, esse pedreiro, ele, no caso, pode sim ser acionado dentro da Justiça Especial Civil. Se você, por exemplo, deve tentar primeiro conversar com ele, né? Explicar a ele que ele é um fornecedor de serviço, ok? Se você não fez um contratozinho de prestação de serviço, porque a maioria das pessoas não fazem, né? Porque é normal a relação de confiança. As pessoas muitas vezes pagam 50% na entrada, mais 25% no meio e 25% no final. Se você não tem um recibo desses 50% da entrada, é aquilo que nós falamos na pergunta anterior de como entrar na justiça. Você pode fazer uma alegação, mas você vai ter que provar. Se você não tem um recibo, mas você tem ali a transferência para a conta dele, ok. Se você não tiver, aí temos que ver uma outra forma de te responder. Então, digamos que você tenha. Você pode ir até o PROCON, né? Pode ir até o PROCON com este comprovante de depósito na conta do seu José, do seu Manuel, né? Que é o prestador de serviço, que é o pedreiro que você contratou verbalmente, mas que se comprovou por meio deste recibo a prestação do serviço, ou dos recibos de pagamento, ou dos comprovantes de depósito na conta dele.
que você não está satisfeito pela prestação de serviço, conforme fala o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que está aqui, ó, como eu falo sempre, tem aqui aberto o código conosco, está aqui, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. Então, se o serviço que ele prestou, ele causou dano, ou seja, não atendeu à sua expectativa, está te trazendo um prejuízo, ele tem que refazer o serviço sim, porque isso diz aqui o Código de Defesa do Consumidor. Você tem que pedir para que ele preste o serviço novamente. Se ele não quiser prestar o serviço novamente, você pode pedir a ele o dinheiro que você pagou pela prestação do serviço, pode pedir para que ele te devolva, porque você vai contratar outro serviço. E se ele, no caso, falar, não, mas esse serviço eu não sei fazer, eu tenho que contratar outra pessoa, ele tem que se responsabilizar pelo custo desta prestação de serviço que ele vai terceirizar para outra pessoa. Por que isso? Porque quando ele te fez uma proposta de cobrança do serviço, ele já te deu um orçamento e você já aprovou esse orçamento. Ele deveria saber que aquilo que ele te cobrou, né, é para poder ter o serviço pronto, ainda que tenha que contratar um terceiro. Então, não é responsabilidade da Natália, né, de quem está contratando, é do seu José, do seu Manuel, que é o fornecedor deste serviço. Bem de forma clara, se ele não quiser consertar, se ele não quiser refazer, não quiser devolver, neste caso, você pode entrar, sim, né, na Justiça Especial Civil, com base no que nós falamos até mesmo na orientação anterior, se é até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado, se é de 20 a 40 salários mínimos, a prestação do serviço, ou seja, se é a partir de R$24 mil a R$48 mil, você precisa sim de um advogado para ir para o Juizado Especial Civil. E ali você faz as suas alegações, apresenta as suas provas, porque você vai ter que ter as provas, ainda que seja testemunhal, de que ele prestou o serviço para você e o serviço, no caso, não ficou ao seu contento. Porém, também no artigo 14, deixa bem claro aqui o seguinte, para nós podermos finalizar esta orientação. No artigo 3º, o fornecedor de serviço só não responderá, né, só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe, ou quando a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. O que é isso? De repente, o seu Zé fez lá, preparou um piso para você, né? Fez um contrapiso e deixou ali, o serviço dele era preparar o contrapiso. E, de repente, alguém na sua casa, em cima daquele contrapiso, estragou o serviço todo. O seu Manel não é obrigado a reparar esse serviço, porque isso aqui é culpa do consumidor ou de terceiros, né? Então, neste caso específico, a culpa não é dele, ele não tem responsabilidade em relação a isso. Ou no caso específico de que você está dizendo que a forma que ele deixou todo áspero, né, e isso não era um acabamento que você esperava. Se é um contrapiso, vai ter um piso por cima, a menos que esse contrapiso vá receber um outro tipo de produto que tem que ser falado para ele. Neste caso, a culpa também não existe, porque ele fez aquilo que ele contratou com você. E neste caso, com base no artigo 14, parágrafo 3º, a culpa não existe, não tem que cobrar nada do seu Manuel ou do seu José. Ok, Natália? Ok, Rodrigo? Explicou, e se não ficarmos satisfeitos,
né, com todas as explicações, né, até mesmo sobre o desempenho da profissão, que se caracteriza ou não, o fato do fulano ser ou não. Eu não sou pedreiro, quando me contratou, isso tudo é levado em conta numa ação, seja ela consumerista ou do Juizado Especial Civil. Doutor Vinícius, muito obrigado pela disponibilidade, esse tempo precioso. Né? E se Deus assim nos permitir, estaremos juntos mais uma vez quinta-feira. E no frio, né? É verdade, é verdade. Bem agasalhados. Se Deus um grande assim abraço, quiser. fique com Deus todos. Amém. Vinícius Carvalho Oficial, você também pode acompanhar e deve, né? O trabalho do doutor Vinícius, deputado federal, não só o trabalho como parlamentar, mas também, né, como especialista em direito do consumidor.